Ô, Adriana, agora somos nós então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com céu claro. Umas nuvenzinhas para enfeitar aí os céus, mas não há previsão de chuva. 27 graus agora, a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 35%. Varjão e Paracatu também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer também o seu comentário. Quem participar, sexta-feira, depois de amanhã, tem sorteio. Uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos da Semil. Confira agora os destaques do programa desta quarta-feira com a Dona Yandra. Na tela. Homem de 19 anos é assassinado a tiros no bairro Coração Eucarístico. 2 adolescentes foram prendidos suspeitos do crime. Funcionário de oficina morre e outro fica ferido após caminhão se movimentar durante manutenção. Presidente de sindicato denuncia aliciamento de pessoas do Nordeste para trabalhar na região. Vigilância epidemiológica investiga mais 2 possíveis casos de infecção por variante Delta em Patos de Minas. Projeto de ampliação do Hospital Regional é apresentado durante reunião com o prefeito e autoridades. Cabeleireira Cira Gomes dá dicas para tintura de cabelos masculinos. Olha, um homem de 19 anos foi assassinado a tiros ontem. A Yandra já chamou aí nesse nosso destaque aí do programa de hoje. O crime aconteceu aqui em Patos de Minas. 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos de terem cometido um crime. E o motivo? Você vai se indignar com o motivo. Hoje as pessoas estão matando com muita facilidade. E outra coisa, são crianças que estão cometendo assassinato. Cometem mais esse crime aqui em Patos de Minas, no bairro Coração Eucarístico. O crime aconteceu ontem, princípio da noite. Você vai acompanhar todos os detalhes conosco aqui no nosso programa, daqui a pouco. Tocando em frente, vamos falar do coronavírus. Coronavírus, os números para esta quarta-feira, Dona Yandra. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Eu tô tendo a impressão hoje que toda hora é quinta-feira. Você também tá tendo essa impressão? Não sei, não. Parece tem não. que a semana tá tão corrida, tantos acontecimentos. Não, tá correndo muito, né? O tempo tá passando rápido demais. Mas enfim. É verdade. Vamos começar então com o Brasil. Na tela, a partir de agora, 20.417.204 casos confirmados, chegando aí a quase 20.500.000 casos confirmados e 570.718 mortes. Na sequência, Minas Gerais, olha só, no estado, Gui, 2.030.241 casos confirmados e 52.132 óbitos. Passamos ontem, então, no estado de 52.000 mortes. Patos de Minas, neste momento, 12h10. Olha só, Gui, 529 casos confirmados, 16.993. Aliás, 529 mortes, 16.993 casos confirmados, nos aproximando aí muito perto de 17.000 casos. 276 pessoas com vírus ativo. E ontem, Gui, pode voltar aqui pra gente, Adriana, pra gente fazer uma breve reflexão? Ontem a gente comentava aqui no fim do programa a respeito dos casos confirmados e você falava sobre a questão
desses dados represados, de que esses casos divulgados no boletim poderiam ser aqueles do Estado, e eu falei aqui que eu achava que não, porque esses casos que nós temos aqui no boletim municipal atualizados no fim de semana teriam ocorrido entre o dia 12 e 16, e que os 528 óbitos do Estado já estavam lá há mais tempo. Agora, olha a diferença, Gui, do número do município com o Estado quando a gente se refere a Patos de Minas. 529 mortes no painel coronavírus e no Estado, 534 mortes. Portanto, de acordo com o Estado, Patos de Minas teria 5 óbitos a mais em relação ao que está sendo divulgado pela Prefeitura. Vamos descer aí para a gente... Esse pessoal brinca muito, né? Isso é uma brincadeira, mas enfim. É verdade. Mas vamos descer aí para a gente acompanhar também a taxa de ocupação hospitalar neste momento, para saber como que está esse dado. Temos aí 53,33% de ocupação de leitos clínicos e 36,73% de ocupação de leitos de UTI, número muito próximo ao que a gente trouxe aqui ontem no programa. E chama a atenção, Gui, porque quando a gente fala somente de hospitais públicos, a ocupação dos dois está de 30% a menos, tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos de UTI. Tudo bem. São esses aí os números, dona Ana? São esses números. Eu vou ficar precavido agora, porque não adianta você comentar sobre o imponderável. Esses números são imponderáveis. Esses números é um negócio assim que você não pode confiar. Então, pode ser uma brincadeira, pode ser uma, sabe? Mas, enfim, os números que estão aí são números oficiais da Prefeitura, né? São números que estão no site da Prefeitura, são números que estão no painel do coronavírus da Prefeitura, está lá a logomarca da Prefeitura, quem mexe aí é só o pessoal da Prefeitura. Então, se tiver alguma desinformação, e esses desencontros aí, desses números, são problemas da fonte, e a fonte é a fonte oficial. Pode vir aqui comigo. É isso aí, Gui. Hoje ainda da região não tem mais nenhuma informação, né? Não tem destaques em relação à nossa região. E lembrando que hoje a gente traz ainda denúncia de aliciamento de pessoas do Nordeste que estariam vindo aqui para a nossa região trabalhar em lavouras. É uma questão que você sempre pontuou, sempre destacou aqui no programa e cobrou resposta das autoridades. Tem acidente agora de uma pessoa que morreu ontem, infelizmente, durante um atendimento aí numa oficina aqui em Patos de Minas. Acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho. E a gente traz esses destaques aqui ao longo do programa. Muito bem. Você volta daqui a pouco. Tá certo. Deixa eu falar para você da Propé. Vem aqui comigo. Vamos falar da Propé Calçados. Põe na tela aí. Pode rodar. Bom, põe aqui o Edmundo na tela, aqui, ó. O Edmundo, o animal, o Edmundo. Ei, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo jóia, né? Tudo certinho? Hoje vamos falar de volta às aulas, né? Você hoje trouxe um kit máscara aqui, bacana. Diga aí, vamos lá. Então, boa tarde, hein? Bom dia, gente. Tudo bem, né? Beleza. Bom dia não, rapaz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tá né, todo gente? mundo desencontrado hoje. Não sei o que está acontecendo, viu, rapaz? Vamos falar das voltas às aulas, que já voltou em vários lugares, vários anos. E agora, segunda-feira, vai voltar mais algumas também. Então, as lojas Propé Calçados estão lotadas de opções para a volta às aulas. Opções de mochilas, de tênis e as máscaras Fiber. Vou mostrar para vocês aqui algumas opções. Olha essa mochila da Rebeca Bombom. Uma mochila bem dividida, extremamente resistente. Muito boa mesmo para usar para escola, usar no dia a dia. E tá com promoção essa mochila, viu, gente? Vale a pena conferir. A opção masculina, essa da Adidas, ó. Que opção bacana, extremamente leve. Uma mochila muito boa aí, espaçosa, bem resistente. Agora as opções dos tênis, ó. Olha que opção bacana. Essa é uma opção feminina da Adidas. Um tênis extremamente confortável, muito leve. Tem um amortecedor muito bacana, bem gostoso no pé da criança mesmo. Essa opção aqui, ó, masculina da Olímpicos. Esse é só de colocar o pé, ele é de elástico aqui na parte de cima, ó. Então você só coloca o pé, bem prático, tem um amortecedor muito bacana também, bem leve. E vamos falar também das máscaras, né, para proteger nossas crianças aí contra esse Covid, né, gente? Olha pra você ver que bacana o kit. Essa é a linha infantil, né? Esse é o kit, essa é uma opção feminina. Vem a máscara, o suporte, como já tá aqui, e vem também os filtros, ó. Para você estar fazendo a troca direitinho, né? Então vale a pena demais. Não vai incomodar as crianças na escola, né?
Porque tamanho pequeno para criança mesmo. Isso, tamanho pequeno. E não vai incomodar porque fica atrás da cabeça, né? Então fica bem bacana nas atividades aí, na educação física, tá bom? Então, gente, dá uma passadinha em uma das lojas para vocês conferir, tá bom? Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329 e Rua dos Caetés, no bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Estamos fazendo as entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. Abraço? Sei, hoje tem, todo dia. Então vamos lá. Mandar um abraço aí para o Joel, do bairro Sorriso, para o senhor Wilson, do Barreiro, e para Terezinha, lá no Novo Horizonte. Abraço também para você. Até mais. Tchau, tchau. Um homem de 33 anos morreu depois de ser atropelado ou de ser... atropelado, vamos falar atropelado, né? Enquanto trabalhava em uma oficina mecânica lá no bairro Planalto. Outro que estava trabalhando no mesmo veículo ficou ferido, foi levado para o hospital. Mais um, infelizmente, não teve jeito, ele acabou falecendo no local. Põe na tela. O acidente aconteceu em uma oficina especializada em freios no bairro Planalto. 2 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Funcionários da oficina faziam manutenção em um caminhão quando o veículo se locomoveu e atingiu as 2 vítimas. Uma delas foi socorrida de imediato por terceiros até o hospital regional. Estava consciente e com suspeita de fratura na perna. E a segunda vítima se encontrava ao solo, com traumatismo crânioencefálico grave, com hemorragia intensa, em que os trabalhos de reanimação, de ressuscitação cardiopulmonar foram feitos com a maior perfeição possível. Foram cerca de 40 minutos de ressuscitação cardiopulmonar. Porém, infelizmente, foi atestado o óbito, né, da vítima no próprio local pelo próprio médico da unidade de suporte avançado do SAMU. O corpo de Daniel César Silva, 33 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para registrar o caso, que ainda deve ser investigado para identificar as causas do acidente. A gente ainda não sabe ainda como é que foi a dinâmica desse acidente, né? O que aconteceu ali? A perícia deve constatar isso aí, qual foi a mecânica, qual foi a dinâmica desse acidente. Verdade é que esse caminhão que estava consertando o freio deve ter andado e passou por cima desses 2 elementos aí, né? Pelo menos é o que as primeiras informações que nós temos são essas aí. E um deles, infelizmente, esse rapaz que nós mostramos a foto aí, de 33 anos, o caminhão passou por cima da sua cabeça, né? E aí esmagou a cabeça, esse aí. Não teve como, o SAMU teve lá, tentou reanimar, mas ferimento na cabeça não teve como, né? Lamentável, acidente do trabalho, deve ter sido um descuido. E aí as pessoas que trabalham principalmente com mecânica, com esse tipo de coisa, aí tem que ter muito cuidado, né? Porque o acidente está logo ali. Toda essa questão de prevenção de acidente, que hoje se tem, né? Inclusive isso é matéria para cursos que a faculdade, inclusive, está dando cursos nesse sentido aí, segurança no trabalho. Isso aí é para implantar sistemas de segurança no trabalho, para evitar acidentes no trabalho. Hoje tem isso e é exigido pelo Ministério do Trabalho, né? Exigido pelas leis trabalhistas. Isso é exigido em qualquer profissão que a pessoa exerça. Tem um conjunto de regras e, em determinados momentos, um conjunto de equipamentos, de EPIs, são equipamentos de prevenção de acidentes, né? Que são exigidos para que a pessoa não corra riscos ou corra o menor risco possível no seu trabalho.
Depois que a perícia trabalhar, a gente vai tentar entender esse acidente aí, né? Até para se tiver alguma coisa nova para trazer aqui para você e te informar, tá? No HNSF, cirurgia geral é sinônimo de segurança, profissionalismo e humanização. O hospital, que é referência em tudo o que faz, conta com uma equipe altamente especializada que realiza, entre muitos procedimentos, cirurgias do aparelho digestivo e anexos e cirurgias videolaparoscópicas avançadas. Tudo isso no mais moderno e completo bloco cirúrgico do noroeste de Minas Gerais. Com quase 630 metros quadrados de área construída, 7 salas cirúrgicas, sendo uma de hemodinâmica e uma para intervenções cardiovasculares. Isso sem falar nos equipamentos de última geração e nos rígidos protocolos de cirurgia segura. Então, se precisar, você já sabe. O HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Abrimos o programa hoje destacando mais um homicídio, o 5º homicídio em Patos de Minas nesse ano de 2021. Registrado ontem à noite, bairro Coração Eucarístico. Um homem de 19 anos. Quando a gente fala um homem de 19 anos, uma criança, né? Criança assassinada a tiros lá no bairro Coração Eucarístico por outras crianças. Por mais 2 crianças. 2 menores. Põe na tela, vamos ver. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que Tiago Henrique Chaves Nascimento estava parado em sua bicicleta na esquina da rua Alderico Lucas da Silva com a rua Maria Magalhães, quando 2 homens surgiram também de bicicleta e atiraram. Tiago morava na rua Alderico Lucas da Silva, pouco abaixo de onde ocorreu o homicídio. O SAMU foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. A guarnição deslocou para cá em apoio de outra guarnição. E já chegamos junto com o SAMU e o cidadão já se encontrava caído aqui na rua Alderico e, segundo o médico do SAMU, já se encontrava sem vida. Ratinho foi atingido por 4 tiros, 2 nas costas e 2 na cabeça. A perícia foi acionada e esteve no local. A informação é de que o crime teria sido motivado por uma dívida. Inclusive, a família de Tiago havia feito um financiamento para quitar, o que não foi confirmado ainda pela Polícia Civil. Tudo isso aí vai ser analisado, né? A gente está buscando esses elementos, mas não descartamos outras linhas que possam vir a acontecer de acordo com as oitivas. Mas existe uma linha mais forte que a gente tem que tentar desenrolar para que a gente possa então chegar numa conclusão se essa investigação segue para esse momento ou vai para o outro lado. Testemunhas poderão ajudar nas investigações. Nós buscamos aqui com os moradores, os familiares, alguns dados. Esses dados, logicamente, vão ficar, nesse momento, sigilosos, para que não atrapalhe as investigações. Mas existe uma linha já de investigação e agora o momento é da gente partir para essa investigação, buscando aí ouvir as pessoas, para que a gente possa, então, chegar a uma conclusão o mais rápido possível. Rastreamentos também foram feitos pela Polícia Militar. Chegaram para nós aqui várias informações, mas até o momento só temos suspeitos. Por enquanto, quanto à autoria, ainda não. As guarnições estão em rastreamentos para localizarem esses suspeitos e a gente verificar aí se eles estão envolvidos ou não nesse homicídio. Olha, isso foi ontem até no final dessa reportagem. Durante o decorrer do prazo, 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos desse crime. Um de 17 anos, ele confessou a sua participação, porém indicou um outro menor de 16 anos, dizendo que foi ele quem efetuou os disparos e ocultou a arma de fogo. Esse garoto nega os disparos. Na casa do menor de 16 anos foi localizada
um porta-munições com 13 munições calibre 22 e 4 munições calibre 32. Esse menor de 16 anos relatou aos policiais que a vítima estaria ameaçando de morte e, ao deparar-se com ele, o alvejou nas costas. Tirou nas costas dele. Para a Polícia Civil, o jovem de 17 anos disse que o crime estaria relacionado com uma briga antiga numa partida de futebol. O adolescente de 17 anos, que negou ter disparado, disse que quem disparou foi o de 16, possui várias passagens por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública e, inclusive, estava apreendido por homicídio tentado. Nome bonito para uma tentativa de homicídio. Ainda hoje aqui no programa nós temos mais informações a respeito disso. Esses 2 menores já estão na delegacia, já estão aí em poder da Polícia Civil, já estão aí nas mãos do delegado de homicídios, Dr. Luiz Mauro Sampaio, que esteve lá no local para fazer os levantamentos, esteve lá para ver como é que foi o crime, então vai saber muito mais, vai ter muito mais informação para fazer essa investigação e para fazer, inclusive, colher esses depoimentos, fazer um interrogatório com esses 2 menores aí, infelizmente 2 menores, né, rapaz? Um deles tinha cometido uma tentativa de homicídio, estava onde? Estava onde? Na rua. Por isso é que menor sai fazendo esse tipo de coisa aí, sabe? Porque não acontece nada com eles. Menor não vai preso. Gui vai onde? E quando vai preso por um homicídio, o máximo que ele toma de cadeia é 3 anos. Não é nem cadeia, é numa instituição de reeducação desse menor. Por matar uma pessoa. E se tiver, veja bem, se tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, é menor. É menor. Se ele matar uma pessoa ali, vai ter os mesmos benefícios de um menor qualquer. Se ele pular o calendário um dia, vai se submeter a um julgamento que pode levar uma pena de até 30 anos de cadeia. É lógico isso? Tem lógica nisso? É uma matemática que não devia ser aplicada, né? Muitos países do mundo, o menor paga, não é pela idade, ele paga pelo crime que cometeu, pela consciência de ter cometido aquele crime. Mas, enfim. Vamos falar da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Tá chegando. Legal. Surpresa! É aniversário das Óticas Diniz e aqui você tem motivo para comemorar. São muitas promoções das melhores marcas de armações e lentes. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis. Please, vem comemorar com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Tá chegando outro. Muito bem, Fabiano. E aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo jóia, graças a Deus. Novidades, não? Sempre. Passa na Diniz ou não passa na Diniz? Tem que passar na Diniz. Se quiser fazer um óculos de qualidade, conforme a prescrição médica, com preço excepcional, é só passar na Diniz, que lá você vai encontrar os melhores modelos, as melhores marcas e o melhor, com precisão total, conforme o prescrito pelo seu oftalmologista. E para você ver tudo. Então, está precisando de um óculos de qualidade, só passar na Diniz, que lá você vai encontrar os melhores preços e os melhores modelos. Muito bem, tá aí. Se você precisar de um óculos, passa na Diniz. Se você precisar consertar o seu óculos, passa na Diniz. Se você precisar dar um reajuste no óculos, passa na Diniz, porque lá é de graça para você. E olha, não importa, se você comprou noutra loja e a loja não te deu assistência, passa lá na Diniz, você vai ter assistência de graça. Totalmente gratuita, vai fazer a limpeza, vai fazer o ajuste, vai apertar um parafusinho, vai colocar um parafusinho.
e o melhor, totalmente gratuito. Você tem toda a assistência. Se quiser bater um papo também, passa na Diniz que a gente bate um papo, toma um cafezinho. Você será sempre bem-vindo e é um prazer receber você. Muito bem, a Ótica Diniz fica no centro da cidade, Major Gotti 894, no centro da cidade. E agora, preste atenção, hein? Porque preste atenção nessa imagem aí, que daqui uns dias, quando é que vai demorar, não? Não, essa semana já vai ficar Nós pronta. já vamos mostrar o novo layout da loja. E aí não vai confundir mesmo. Não vai confundir, uma nova fachada bonitona, com a inauguração da nova logo que está rejuvenescendo. Vai ficar uma loja show de bola e fácil de identificar. Muito bem. A Ótica Diniz, deixa eu entrar para cá, porque eu estou falando fora do ar. Né? A Ótica Diniz se modernizando para te atender cada vez melhor. Tá certo, seu Tá certo. Fabiano? Um abraço para você. Grande abraço. Traz logo esse layout novo. Pode Quero deixar. ver isso aí, hein? Essa semana Quero ver essa fachada nova. vai estar atualizada. Então tá bom. Um abraço para você. Mais um convocado pelos membros da CPI da Copasa em Patos de Minas não contribuiu para o avanço das investigações. A oitiva do ex-servidor público Aníbal Andrade foi suspensa antes do previsto, devido ao fato do depoente afirmar não possuir nenhum conhecimento sobre a atuação da companhia. Põe aí na tela, pode rodar. A oitiva da Copasa terminou com menos de 30 minutos de duração. E para surpresa da comissão que investiga possíveis irregularidades na companhia de saneamento, o depoente negou qualquer envolvimento com a empresa nos mais de 20 anos que trabalhou como servidor público em Patos de Minas. Para a presidente da CPI, a situação é atípica. Totalmente diferente. Na verdade, ele não tinha nada para acrescentar. Então foi um equívoco, não sei onde que isso aconteceu, mas ele aconteceu, né? Não poderia ter realmente acontecido. Servidor da prefeitura entre os anos de 1987 e 2010, Aníbal havia sido citado na oitiva de Francisco Frecchiani como uma pessoa com vasto conhecimento sobre a rede de esgoto da cidade. Um dos depoentes anteriores, o ex-vereador e ex-secretário Francisco Frecchiani, repassou para nós em seu depoimento que ele tinha todo o conhecimento, né, da estrutura, canalização e assim por diante. Então, sendo assim, é que ele foi convocado. Entretanto, o aposentado afirma desconhecer sobre as redes de esgoto do município. Eu trabalhava na zona rural, mexia com estrada, equipe de mata, essas movimentações aí. Fazer estrada, fazer terra plana, essas coisas. E o que eles queriam saber mesmo é sobre a Copasa de rede de esgoto. Rede de esgoto e água. Eu falei que eu não sabia. Fiquei devendo para eles, porque eu não pude ajudar eles. Nós, assim, procuramos o seu Aníbal já, assim, mais ou menos, quase um mês, mas não foi possível ele vir porque ele estava de Covid. Então, nós esperamos ele recuperar para depois a gente dar continuidade ao trabalho das oitivas, correto? E assim, em momento nenhum, né? Ele não disse anteriormente que realmente não tinha trabalhado nessa área, certo? Então, aí, ele compareceu aqui hoje, foi aqui que nós percebemos que ele, pelo que a gente entende, minha opinião, é que ele realmente não trabalhou e que ele não tem conhecimento nenhum do assunto. Sem muitos avanços, a CPI da Copasa se aproxima do vencimento, previsto para acontecer no mês de setembro. A presidente cogita prorrogar, caso seja necessário, e esclarece sobre o que ocorrerá a partir de agora. A próxima etapa agora é continuar com as oitivas, tá? Nós vamos ouvir servidores da Copasa e, concomitantemente, o trabalho de análise técnica, tá? De água, de esgoto e assim por diante. E depois, juntado todo esse material, aí se for necessário, nós ouviremos de novo servidores da Copasa. Se tiver, assim, algum desencontro nas informações deles e em relação ao que for detectado, né, a partir dessa pesquisa de campo. A informação que me passaram é que a intenção de levar o senhor Aníbal lá é para saber da rede de esgoto de Patos de Minas antes da Copasa e depois da Copasa. Não tem planta. A prefeitura tem que ter uma planta. Não.
Tem que ser refeito isso, porque é uma questão estrutural. Se queimou uma planta, tem que ser refeito. Não se toca uma cidade em constante obra, porque a cidade é uma obra constante, sem uma planta. Planta de infraestrutura. Quem senta naquela cadeira lá de secretário de obras, lá tem que ter na mão a planta estrutural da cidade. E nessa planta estrutural da cidade tem lá a rede de esgoto existente. Tem que ter. Quando é que foi que queimou, que teve aquele incêndio aqui no... Tem quantos anos isso? Deve ter uns 15 anos. No mínimo, né? Teve aquele incêndio lá na prefeitura, ali na Getúlio Vargas. Não refizeram isso, não providenciaram isso. Todos esses prefeitos que passaram aí não refizeram isso. É um absurdo um negócio desse. Como é que você não tem? Como é que você não sabe? Você vai mandar furar um buraco numa rua, tem que ter a planta. Para você saber onde passa a rede de água, a rede de esgoto, as redes que servem as residências e as casas, ali os edifícios, as construções daquela rua. Porque de repente você manda fazer um buraco lá em cima de um cano de esgoto. É um absurdo o negócio. 13 anos, está me informando aqui a Yandra, que aquilo queimou em 2008. Eu acho ainda que foi antes, hein? Acho ainda que foi antes. Eu tinha uma expectativa de que esse incêndio tivesse acontecido antes. Mas são 13 anos. De lá para cá já se passaram quantos? Antônio do Vale, Beia, Pedro Lucas, Zé Eustáquio e agora o Falcão. 5 administração. Sabe, aí ficam correndo atrás de quê? Das coisas, isso é uma coisa séria. A prefeitura não pode ficar sem esse tipo de informação, não. Na minha maneira de ver essas coisas, né? Como é que fura uma rua? Como é que sabe aonde consertar? Como é que se previne qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer? Porque isso tem que estar sendo acompanhado sistematicamente pela administração e principalmente pelo secretário da pasta. Eu não vejo ninguém falar, eu vejo falar de esgoto, eu não vejo ninguém falar no esgoto que temos aqui no centro da cidade. Já parou para pensar? Quantos anos tem esse esgoto? Já falei sobre isso algumas vezes, mas só uma pincelada aqui. Já imaginou quantos anos tem esse esgoto? Que a bitola foi feita para um determinado número de... A bitola é a grossura da mania. Ela foi feita por uma determinada previsão, e que essa previsão você pode multiplicar por, às vezes, 100. Porque hoje nós temos prédios, naquela época que foi feita não tinha, as casas eram muito menos, tinha muito comércio no centro da cidade, né? A população era muito menor, então a rede servia para aquela época. E agora? E se estourar esse problema aí? É preciso ter um mapeamento disso. Enfim, sabe, a gente é tocado, empurrado com a barriga, e Patos de Minas já tem um tempo que é administrada a toque de caixa, viu, rapaz? Parece que não. As coisas importantes parece que não têm prioridade. E aí você fala que se for colocar isso tudo hoje em dia, não tem jeito. Não tem. Não tem jeito disso ser colocado em dia. Vamos passar décadas para essas coisas serem colocadas em dia, porque ninguém ligou para isso e foi deixando esses problemas acumularem. Problemas estruturais. Isso está só no meu ouvido ou está no ar também, hein? Agora é o seguinte, você quer ver um outro problema, que é um problema complicado também, é um problema estrutural? Vem aqui comigo. Vou te contar nessa câmera 3 aqui. Você já
passeou pela cidade procurando algum endereço? Você já viu a numeração dessa cidade, como é que é? Um negócio absurdo. Você entra numa rua, tem o número 100, aí no próximo quarteirão é o número 900, no próximo é o número 50, e isso é assim, completamente desorganizado, é uma questão estrutural. A reorganização postal da cidade é uma coisa que nós vamos esperar décadas, e isso não vai ser feito, porque isso custa dinheiro. E deixaram isso ao Deus dará, e a cidade foi crescendo, e foi crescendo desse jeito, desorganizado. Todo mundo que passou aí tem culpa nesse cartório. Ninguém se dignou a falar, peraí, esse problema é um problema estrutural, basta, vamos reorganizar isso aqui. Ninguém pensou nisso. Todo mundo pensa em fazer obra que bonita, que vai aparecer, né? E que vai dar voto. Se reorganizar essa questão postal da cidade, não dá voto, né? Furar buraco para mexer em esgoto também, não dá voto. Obra embaixo da terra não dá voto, e obra que não é vista aí também não dá voto. É disso que os políticos pensaram a vida inteira, né? Infelizmente. Em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos seus clientes, a Farmácia Nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. É só você ligar no Entrega Fácil Nacional, 3823-1313, ou pelo WhatsApp que está aí na tela da sua televisão. Receba suas compras em segurança. Farmácia Nacional. Faz muito bem. E olha, tem a sexta loja, hein? Quero mostrar para você a sexta loja na Teófilo Otoni com Fátima Porto, esquina da Fátima Porto com Teófilo Otoni. Um ambiente extremamente agradável, uma loja moderna para você ser atendido com todo o conforto e ainda tem drive-thru para atender você sem você descer do seu carro. Você entra com o seu carro ali na Teófilo Otoni, sai também pela Teófilo Otoni, confortável, você não tem nenhum problema. Farmácia Nacional, 6 lojas em Patos de Minas. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Formosa voltou a denunciar o aliciamento de pessoas do Nordeste do país para trabalhar em lavouras da região. Põe aí na tela. A queixa dos 2 trabalhadores rurais em Lagoa Formosa é a mesma. A falta de pagamentos relativa a uma quinzena que ainda não foi quitada pelo empregador. Ele me fez promessa que ia assinar a carteira para mim, e aí eu trabalhei com ele lá uns dias lá, fiz umas diárias para ele, venceu a quinzena, ele não quis me pagar, foi nada, e me ameaçou ainda. Falou que eu não precisava de voltar na casa dele, que ele não ia me pagar de forma nenhuma. Mandou eu ligar para o gerente da fazenda. E aí eu falei assim, senhor, mas eu nem conheço esse cara, como é que eu ligo para o gerente de fazenda? E eu fui trabalhar, foi para você. E aí ele falou para mim, não, o negócio é com ele lá, pode ligar para ele. Eu falei assim, não ligo não, eu trabalhei para você tem que resolver para mim, me pagar, ué. E tá até hoje, eu tô sem receber, passando falta de umas coisas aí. Eu trabalhei lá quase acho que foi uma semana. E desanimei, falei assim, não vê dinheiro, ué. Você trabalha, não vê dinheiro, tem que ir para outro lado, né? Eu preciso de dinheiro para viver, ué. O combinado seria que Erivelto receberia a cada 15 dias trabalhados na lavoura de café. Porém, o pagamento nunca foi realizado. Eu já tinha começado a quinzena. Então, eu trabalhei lá uns 4 dias para fechar a quinzena. E com isso, ele não pagou, foi ninguém. Foi pagando de pouco em pouco alguns, uns caras mais aborrecidos que ameaçavam ele. Eu não ameaço ninguém. Eu falei com ele, eu vou procurar meus direitos. Eu sei que eu tenho. E aí, depois disso, eu não conversei com ele mais, não. A dívida com Erivelto é de quase R$500, que necessita urgentemente do dinheiro para quitar dívidas. Se for para fazer as contas mesmo, deve dar uns R$470 que eu ganhei dele. Mesmo ganhando pouco, né? Porque eu sou bom em café, mas lá tinha gente lá que estava ganhando, era R$40 por dia. Já com este trabalhador do município de Frutal, localizado no Triângulo Mineiro, a situação é a mesma. Entretanto, a dívida é ainda maior.
Minha situação foi que eu comecei a trabalhar com ele, aí a primeira quinzena deu tudo bem, ele pagou certinho, aí trabalhei mais 15 dias, esses 15 dias que tá enrolado lá, ele não pagou nem para a mulher do mercado e nem para mim, R$717 que ele tá me devendo. Aí eu já discuti com ele, aí para mim não levar esse caso a sério, eu fui deixar esse trem de mão, mas eu falei para ele que eu ia caçar meus direitos, que eu tô devendo no mercado, que é tão tal que hoje eu fui pegar uma bolacha lá para mim comer lá e a mulher do mercado não vendeu, só vende se depois que eu pagar lá, ó. E ficou assim. Aí eu tô esperando ver o que ele pode fazer para mim, né? Porque eu acredito que tem justiça, né? Porque se você trabalha honestamente, se você não tem direito a receber, o que eu posso fazer, né? Procurar meus direitos. E é isso que eu tô fazendo. Bom, nós chamamos aí, falamos a respeito do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá em Lagoa Formosa, mas ele não está envolvido nessa matéria, né? Foi isso aí é uma reclamação trabalhista, né? Agora, atrás de tudo isso aí é preciso que tenha uma política de organização desse pessoal. Porque depois que chega nesse ponto aí, já danou tudo, aí é problema da justiça. É problema do Ministério Público do Trabalho, é problema da Justiça do Trabalho, né, para resolver o problema desses trabalhadores. Não, eu acho que não tem problema nenhum você arregimentar mão de obra em qualquer parte do país e levar para onde você quiser, né? Desde que seja tudo dentro da regra, dentro da lei, com dignidade para as pessoas. Saber que, por exemplo, época de colheita de café, quando está tudo bem, porque esse ano o negócio vai ser meio complicado aqui na nossa região, né? Acho que vai sobrar mão de obra. Estão buscando mão de obra no Nordeste, por exemplo, buscando fora daqui, porque é mais barato. Vai lá e pega esse pessoal que está desesperado para trabalhar, joga tudo dentro de um ônibus e traz para cá. Esse é o papel do gato, né? Agora, era preciso que o município tivesse uma regra. Você está buscando gente fora? Tá, estamos buscando gente fora. Então você é responsável por organizar as coisas para esse pessoal. Não pode fazer isso de uma maneira atabalhoada, não pode fazer isso de uma maneira que despreza o ser humano. Chega aqui, despeja, recebe o dele e bau, não. A pessoa tem que ter uma certa responsabilidade. E o município que necessita disso tem que saber que atrás dessa mão de obra vem necessidade de investimentos na área da habitação, muitas vezes, vem necessidade na área de investimentos na área da saúde, porque esse pessoal vai ser atendido aqui, o SUS é nacional. E tem que atender esse pessoal aí, porque está gerando trabalho, gerando renda, né? Então, tem que ser atendido mesmo se não tivesse, tinha que ser atendido no município. A área de segurança tem que ter investimento, tem que fazer uma previsão para investimentos na área da educação, porque esse pessoal, quem vem, às vezes, vem sozinho, mas traz logo em seguida toda a família. E normalmente é uma família grande, com 3, 4, 5 filhos, que necessitam de atendimento na área escolar. Isso precisa ser visto, precisa ser organizado. Não pode ser tratado como, sabe, na época da colonização do Brasil. Esse pessoal tratado parecido com escravo, né? De uma maneira dessa aí, sem nenhum suporte, sem nenhuma dignidade, pelo menos. Isso precisa ser olhado. Agora, essa questão lá de agora é para ser olhada aí pelo Ministério Público do Trabalho. Eles têm que recorrer ao Ministério Público do Trabalho, que sabe tomar as providências, como tomaram aqui em relação a Madalena, lembra? Como tomaram aqui em relação a outras pessoas, como tomaram há pouco tempo lá em Paracatu, com trabalho escravo. Lá o Ministério Público do Trabalho foi lá e pegou todo mundo e executou o dono lá do negócio e fez pagar todo mundo. Isso é que tem que acontecer. Então, se tem qualquer problema desse lá em Lagoa Formosa, procure aí ao Ministério Público do Trabalho. E aí é uma questão de entender, eu não sei quem é o presidente acho até que é o
o Zezé Lotero, né, que é o presidente lá de Lagoa Formosa, é isso? Eu acho que ele tem que participar realmente disso. Ótimo. Zezé. Ele mesmo. Então é o seguinte, eu acho que ele está fazendo o papel certo, lá o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Lagoa Formosa. Tem que pegar esse pessoal e levar para o Ministério Público do Trabalho. Ele estará protegendo, inclusive, a sua classe. Né? Não pode ser assim, não pode ficar só lá na Lagoa, realmente, promovendo as coisas boas. Então, é preciso ter realmente... esse presidente do sindicato aí que teve aí, ô Ayanda, é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais ou dos Trabalhadores Rurais? Bom, está sendo proativo ele. Presidente dos Produtores Rurais lá de Lagoa Formosa. Está movimentando isso aí, está certo. Tem que legalizar isso aí, tem que proteger isso aí, porque se a gente não for fazendo isso aí, daqui uns dias a cidade lá de Lagoa Formosa está cheia de gente que não tem nenhum compromisso com o município e junto com essas pessoas, com esses trabalhadores, já vieram, não vou falar que estão vindo, mas já vieram muitos bandidos que aprontaram aqui na nossa região, muitos crimes, vídeo que acontece em Patrocínio, vídeo que acontece em São Gotardo. Isso precisa de botar o pé no freio antes. Depois não adianta correr atrás do sujeito que foi. Isso está só no meu ouvido? Ninguém me informa as coisas aqui, ué. Entra uma fala aqui, eu quero saber se está só no meu ouvido ou se está no ar também. Então é o seguinte, precisa agir antes. Depois vai falar, porque o fulano que matou o ciclano é lá da Paraíba, do não sei do quê. Não adianta, depois não vai lá pegar. Nós não conseguimos contato ainda com o Ministério do Trabalho aqui de Patos e Minas, mas vamos tentar para colocar esse caso e questionar esse caso que é lá de Lagoa Formosa. Deixa eu falar para você do Unipan. Põe aí na tela, pode rodar. Quer estudar de graça no Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo? Então conheça o projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas. São 600 vagas para cursos técnicos no Unipan na mesma estrutura utilizada pelos cursos superiores. E o melhor, apenas 2 anos para concluir. Imperdível, não é? Então inscreva-se agora. Informações em 0800 940 4006. Unipan. Educação que transforma. Olha, eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Quer estudar de graça no Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo todo mês? Então a hora é agora. Conheça o projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas. São 600 vagas para cursos técnicos no Unipan, na mesma estrutura e com o mesmo corpo docente dos cursos superiores. E o melhor, apenas 2 anos para concluir. Imperdível, não é mesmo? Inscreva-se o quanto antes e garanta a sua vaga. São 3 opções de cursos para você. Técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Enfermagem e técnico em Farmácia. Para mais informações, ligue 0800 940 4006. Unipan, educação que transforma. Vamos lá para o nosso WhatsApp, o povo. Daqui a pouco tem mais notícia a respeito do homicídio, tá? Que aconteceu aqui em Patos Minas. Tem uma conta aí, são 5 ou são 6. Se você contar por morte, são 6, mas tem um que foi classificado como latrocínio, né? Então são 5 homicídios e latrocínio, se você for na nomenclatura da lei. Mas matou, né? Está vindo, inclusive, mais novidades aí a respeito desse latrocínio. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Põe o povo aí para falar comigo na tela da televisão. Vamos lá. Marilda, boa tarde, Gui. É tão triste ver a falta de amor no coração de algumas pessoas.
tantas doenças e o ser humano se matando uns aos outros. É verdade, viu, Marilda? Eu fico pensando aqui, se tem motivo, sabe? Porque teve motivo, será que teve mesmo? Motivo por causa de uma rixa de futebol matar alguém? Motivo por causa de uma conta matar alguém? Está muito fácil, né? Isso é porque a lei no Brasil permite isso. Não mete medo em ninguém. Se a gente fala, eu posso matar porque eu não vou ficar preso. Eu posso matar porque eu não vou ser punido por isso. Vai ter aí um arremedo de punição e eu vou me sair bem. É por isso, né? Se a pessoa imaginasse que, olha, eu vou matar alguém e eu vou ficar 20 anos preso. O nego pula fora. O nego pula fora. Vai eliminar, vai zerar. Não, zerar não vai. Porque aonde tem o homem, tem o crime. Onde existe o homem, existe o crime. Mas vai diminuir muito, né? Cida! Boa tarde, Gui. Como sempre, você está muito elegante. Ô, Cida, obrigado, viu? Obrigado. Ninguém tinha falado isso hoje. Elegante e bonito, né? Tem que colocar lá, viu, Cida? Bonito, que é importante. Lindolfo, boa tarde, Gui. Seu programa está ótimo. Você não mede as palavras para falar a verdade. Os menores fazem o que quer e a justiça fica cega. Infelizmente, viu, Lindolfo? José Otávio, boa tarde, Gui. Se a nova variante Delta está circulando, por que não fecham a cidade? Pelo amor de Deus, Zé Otávio. Vamos falar isso mais não. Fechar a cidade, isso já isso é uma coisa que nós não precisamos que aconteça esse tipo de coisa. Precisa ter um protocolo. É as pessoas que precisam de parar de se aglomerar. Você pode conviver muito bem na cidade, na rua, sem aglomeração. Mas as pessoas parecem que não entendem isso, viu, Zé Otávio? Não adianta fechar a cidade, aí abre a possibilidade para as pessoas saírem da cidade, vão para as chácaras, aglomeram, vão para lá, farra e house e não sei o quê, e luau, e o pau come. O pau come aí nessas chácaras aí. Eu sou testemunha disso. Já vi várias vezes. Isso não pode acontecer, porque isso realmente... Marilda Tolentino, boa tarde, Gui. Seu programa está muito bom e você, como sempre, muito elegante. Manda um abraço para o Clênio. Clênio, um abraço para você, um abraço também para você, viu? Marilda Tolentino. A Geile, boa tarde, Gui. Manda um alô para nós aqui no Ipanema. Vocês aí no Ipanema, um abraço aí. O Hélio, boa tarde, Gui Boaventura. Que tal o flashback sexta-feira? Bom, hein? Eu gosto de uma recordação. Dizem que recordar é viver, né? Então, é uma boa dica. Eu agora tenho uma programadora disso aí, né, dona Yandra? Nós vamos falar com ela para ver se ela programa flashback para sexta-feira. O que você acha de um flashback? Boa programadora, né? Então vamos ver. Vamos falar com ela para a gente ver se a gente programa flashback. Não é? Bom, flashback. Flashback dos anos 70, muita música bonita dos anos 70, anos 80, mesmo nos anos 80, né? Nos anos 90, muita música bonita. Aliás, o que o mundo tem de música bonita é um negócio complicado, né? Eu que já fui programador de rádio, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu fui programador de rádio, então você tinha que ouvir tudo. Você primava uma programação pela qualidade, né, pela música boa, para você conquistar o seu ouvinte através daquela música, né? E hoje... O que eu faço aqui agora? Não é para eu falar aqui, não? É para eu falar aqui? Então tá bom. Vamos falar da Impatos Pneus. Olha, lá na Impatos Pneus tem várias promoções que você não pode perder, viu? Higienização do sistema do ar-condicionado. Isso é extremamente necessário. Você higienizar o seu ar-condicionado. Principalmente nessa época, né? Muita poeira. Tem que limpar isso aí, ó. Você fica com esse negócio, às vezes, mal cheiroso dentro do seu carro, você se acostuma com aquilo e não sente. Quando você faz uma higienização do seu ar-condicionado, aquilo vira uma beleza. Você vai respirar um ar
limpinho, cheiroso dentro do seu carro. Isso é qualidade de vida. A higienização do ar-condicionado lá, o convencional é R$ 39,90 e com ozônio R$ 59,90. Esse aí com ozônio, então, é bater e valer, viu? Limpeza do TBI. Olha aí para você ver, olha um TBI antes. TBI hoje é chamado de TBI, mas isso é um antigo carburador, né? Ou não é carburador mais, porque é um outro sistema, é um sistema eletrônico, mas ele suja também. Você vai pagar R$ 59,90 para limpar o TBI do seu carro. Limpeza de bico R$ 49,90 para o seu carro funcionar belezinha, não gastar muito combustível e não te dar trabalho aí nas suas viagens, nas suas andanças por aí. Empatos Pneus. Major Gotti entre a Ceará e a Piauí. Pensou no seu carro, pensou em Patos Pneus. Vamos voltar a falar sobre o assassino do Tiago. O Ratinho era o apelido dele. Como dissemos, 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos do crime. Matheus Borges tem mais detalhes e ele chega trazendo aqui no nosso programa. Boa tarde, Matheus. Com a ação rápida dos policiais, 2 adolescentes, sendo um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos e confessaram o homicídio. A Polícia Militar também apreendeu 17 munições de arma de fogo. Identificamos a família da vítima e a família nos alegou que, antes do fato um pouco, havia 2 colegas dessa vítima que estiveram na casa dela, né, e que chamaram ele aí para andar de bicicleta, né, dar uma volta de bicicleta. E posteriormente aconteceu o fato. Aí nós identificamos essas duas pessoas que estavam em companhia da vítima, e essas 2 pessoas indicaram pra gente, né, 2 possíveis suspeitos, né, 2 possíveis autores aí. E a partir daí a gente conseguiu identificar esses 2 que possivelmente praticaram o delito e diligenciamos, né, e conseguimos apreender os 2, né, os 2 estavam com 2 menores também. Para a Polícia Militar, eles falaram que um dos indivíduos que estavam na ação, né, um dos autores, dos menores infratores que estavam na ação, ele falou que tinha uma rixa, já tinha sofrido uma ameaça dessa vítima, né, isso como disse, no boletim de ocorrência policial, não sei o que foi, né, transmitido aí à Polícia Civil. E devido a essa ameaça, essa rixa, né, eles resolveram ceifar aí a vida do adolescente. Tanto a vítima quanto os suspeitos são conhecidos no meio policial. Um dos autores, dos infratores que possuem a passagem por homicídio tentado. Essa vítima tem algumas passagens por furto, né, mais contra o patrimônio. Pois é, né? Você fica pensando, parado pensando, motivação de um crime, mas as pessoas vivem envolvidas com isso, e aí são envolvidas desde menor, desde criança, né? Porque isso é criança. 19 anos, gente. Criança. Os outros que assassinaram, ou pelo menos que são suspeitos, que confessaram ter matado aí o Ratinho, são 2 crianças. Olha aí para você ver. Para essa foto aí para você ver. Olha aí. Criança. Menino. Isso dá um dó na gente, sabe? Dá, assim, um sentimento, sabe, que é estranho. Porque você vê uma criança dessa aí perecer, a vida toda pela frente, mas é assassinado. Por quê? Porque ficou envolvido com esse tipo de coisa. Pena. Dá pena. Mas, enfim, é isso que acontece. Isso só acontece, eu volto a repetir, isso só acontece porque menor hoje não tem medo de fazer absolutamente nada. Não vai preso. Faz e se for preso, fica 3 anos apenas. Numa instituição de reeducação, não é nem uma cadeia de verdade, não é um presídio de verdade. É uma instituição. Eu acho até que é justo ter uma instituição dessa, mas para quem merece ficar lá, né? Quem trafica, quem assassina, quem rouba, quem assalta, quem sequestra, e tudo menor tem feito isso. Não merece ficar ali.
Quem participa de um crime que tem uma penação aí de até 20 anos, por exemplo, não pode ficar numa instituição, para o maior, não pode ficar numa instituição dessa aí, não pode ter uma pena de 3 anos apenas. Pode. Não pode. Mas eu não sei o que os artistas das leis no Brasil ficaram lá discutindo aí, ó, tem um tempão que está perdendo tempo lá para ver se aprova ou se não aprova a volta das coligações nas eleições. A lei mesmo que precisa ser votada, o projeto de lei que precisa ser votado lá, que é o de alongamento do imposto de renda, está parado lá na Câmara. As reformas que nós precisamos de fazer, os nossos políticos não fazem. E eu não sei o que eles imaginam com essa questão do menor. Preciso rever isso no Brasil, porque, cientificamente, olha, cientificamente nós estamos perdendo o menor nosso, vocês estão impondo a maior pena que o menor podia ter ou pode ter, vocês estão impondo. Porque o menor entra para o crime e vira aquele negócio do C, sabe? C. Que é cadeia, cemitério. Isso aí, essa questão de colocar uma pena que realmente meta medo nessa meninada aí, é para salvar os próprios meninos. Para salvar essas próprias crianças. Mas eles acham que não, eles sabem tudo, né? Sabem tudo. E tem menino morrendo aí. Aqui a gente está vendo os crimes que foram cometidos esse ano aqui em Patos, todos, menos o latrocínio que a gente não sabe, o resto, todos tinham menor metido no meio. Não é? Assassinatos, tentativas. Todos tiveram menor metido no meio. E os sabichões lá de Brasília, não pode ser assim. A gente precisa de... Tem um estudo que foi feito. A Polícia Civil de Patos de Minas flagrou ontem um homem de 34 anos no centro da cidade com drogas. Os policiais chegaram até ele depois de receber denúncia anônima de que uma pessoa estaria em atitude suspeita próximo a um estabelecimento comercial. Com o homem foram encontrados quase 15 gramas de cocaína, 591 gramas de maconha. Meio quilo de maconha, nego pita até fazer picumã no nariz, né? É o seu Evandro que vem aí agora, dona Yandra? Vamos falar da Monte Cristo Pisos e Revestimentos. Põe na tela. Boa tarde, Gui Boaventura. Boa tarde, Patos de Minas. Boa tarde, Triângulo Mineiro. Eu sou o Evandro, eu sou da Monte Cristo. A Monte Cristo é uma empresa especializada em porcelanato e revestimento. Você que está construindo, você que está reformando, venha na Monte Cristo, consulte nossa equipe de vendas. Nós temos porcelanatos base vermelha, nós temos porcelanatos normais, base branca, nós temos revestimento, nós temos detalhes de revestimento que dá para fazer um diferencial na sua sala, no banheiro, na sua churrasqueira. E a única empresa, né, Gui, que está aqui, ó, você paga como você quiser. Eu tenho até 18 vezes para você pagar em cartão de crédito. É direto comigo. Você chegou, está tendo dificuldade com o vendedor, com o gerente de vendas, eu vou estar ali, eu vou conversar com você e nós vamos chegar a um consenso. Tem no estoque? 10%. Não tem no estoque? Vamos comprar o piso, vamos trazer, demora um pouquinho mais, mas você recebe, porque o compromisso da Monte Cristo é com você, cliente final. Nós respeitamos muito vocês e a nossa equipe, ela está sim muito bem preparada para te receber. Nos visite, Avenida Fátima Porto, 2380, ou pelo telefone 3823-2002. Monte Cristo e você, tudo a ver.
Tudo em 18 vezes sem juros, viu, lá na Monte Cristo. Monte Cristo Pisos e Revestimentos, Fátima Porto com 5 de maio e Fátima Porto com Rua Pará. Vá lá, passe lá, converse lá com meu amigo Evandro. Vai ser realizada entre os dias 4, 5 e 6 de setembro a segunda volta ciclística do interior de Minas Gerais. Este ano, a prova entrou para o calendário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo e vale pelo ranking brasileiro. Para falar mais sobre isso, aqui comigo, meu amigo Pelezinho, que é um dos organizadores dessa volta ciclística. E aí, Pelezinho, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Você não fala nesse boca de ferro aí, porque aí Beleza. todo mundo te escuta. Com a máscara, né, Gui? Boa tarde para você, né? Tudo bem com você? Joia, bom demais, conta aí, viu? Como é que é essa volta ciclística aí? Ô Gui, é bom falar um pouquinho do ano passado, uma retrospectiva um pouquinho, porque o ano passado eu lancei essa volta. Eu lancei no início do ano, veio a pandemia, mas eu mantive ela no calendário. Aí a gente fez a primeira volta ciclística do interior de Minas em outubro do ano passado, com todos os protocolos, a gente fez tudo bacana. E o ano passado foi a primeira volta oficial do Brasil, aqui em Patos de Minas, a volta ciclística do interior de Minas. Para você ter uma ideia, os melhores ciclistas do Brasil, porque não estava tendo prova a nível nacional ano passado, ela foi realizada e graças a Deus a semente foi plantada. E nós estamos agora na segunda edição, né? Na segunda edição dessa prova. Quando eu falo de uma volta ciclística, que tipo de competição é? Velocidade, resistência, como é que é isso aí? Essa prova é uma prova de resistência, é a prova chamada speed, é uma prova de speed, é aquela bicicleta que anda no asfalto. Speed não é velocidade? Tem aí que eu vou falar dos tipos de prova. Dentro dessa volta nós temos os 4 tipos de provas. Nós temos a de resistência, que é no dia 4 de setembro, já aproveitando falando da prova, ela vai sair da Santana de Patos, vai até a Catiara, o trevo da Catiara, passando por Serra do Salito, retorna e chega em Santana de Patos. Pena que tá muito dá seco, 115 né? quilômetros. Aquela região ali é bonita demais. Linda, uma pista rodovia. Para andar de bicicleta ali é uma maravilha. Ó, o nosso cartaz está aí, ó, beleza, bacana. Então, essa prova é a primeira do dia 4 de setembro. No dia 5 de setembro, já no domingo, nós vamos ter 2 etapas. Aí que compreende a prova de contrarrelógio, que é uma prova individual de 12 quilômetros ali no Alto do Sumaré, que é a pista de asfalto ali do Alto do Sumaré. E no mesmo dia nós vamos estar fazendo a prova de circuito, que é de velocidade, na Lagoa Grande, em frente à rodoviária. Entendi. Então nós temos aí no dia 5 de setembro 2 etapas. Mas essa contra o relógio também é velocidade, né? É velocidade. Essa outra da Lagoa é chamada de circuito. Circuito. E para você ter uma característica dessa da prova de contrarrelógio, são 12 quilômetros, mas o atleta corre contra ele mesmo, que ele é uma prova individual. Ele tem que fazer esses 12 quilômetros sozinho no menor tempo. Então é uma prova que dá um desgaste para o atleta muito grande. E no circuito, no mesmo dia, nós vamos ter já a prova de pelotão, que é a prova de circuito na Lagoa Grande. Então ganha quem chegar primeiro ali. E já no dia 6 de setembro, véspera do dia 7 de setembro, que é feriado, né? Nós colocamos no dia 6, porque tem muita gente, atleta vindo de fora. Aproveitando aqui falar do atleta de fora, nós temos atleta de Teresina, de Cascavel, de muita gente do Paraná, fazendo as inscrições. Então o pessoal está vindo de longe, então eles vão estar retornando no feriado para suas casas de origem. Então nós fazemos no dia 6 e essa prova encerra na Lagoa Formosa, na Estrada Nova lá, região de Limeira, vai até Monjolinho, retorna e chega na Lagoa Formosa, uma prova de 70 quilômetros, também de resistência. Tem muita serra lá, pessoal. Quilômetros? 70 quilômetros. 70 quilômetros? Então nós temos 3 dias de prova, 3 dias e 4 etapas dentro dos 3 dias, que tem o dia do dia 5, vai ter 2 provas bacanas para o pessoal testar seus treinamentos aí, com certeza. Muito bem. E como é que é? Inscrição, esse negócio já acabou? Está aberta? Como é que é? As inscrições vai até o dia 27 de agosto agora, vai dar numa sexta-feira da próxima semana, no site da Federação Mineira de Ciclismo. Então tá lá em aberto, você clicar no banner, volta ciclista, esse banner que apareceu aí atrás, né? Coloca esse o banner, site aí, já tá o site aí. É Federação Mineira de Ciclismo, até o dia 27 de agosto está abertas as inscrições, viu? fmc.org.br. Isso, e aí
nós estamos, por exemplo, hoje, com o número chegando até próximo ao limite. Eu limitei essa prova até 250 atletas. Nós já estamos chegando próximo de 200. E eu sei que o pessoal deixa para fazer na última hora. Então, atenção para os atletas para fazer inscrições, porque se atingir os 250, por causa da dinâmica da prova, a estrutura do pessoal que vai trabalhar, nós não podemos atender mais de que 250 atletas. E já está próximo de 200. E só para falar para os seus telespectadores que os melhores atletas do Brasil estão vindo nessa prova, porque é uma prova ranqueada. Nós temos argentino correndo no Brasil, por aqui do Brasil, vindo aqui. Nessa etapa nós temos campeão paralímpico, que é o Lauro Xamã, que esteve em Portugal agora, ganhou campeão mundial, está em Patos de Minas. Então, a vitrine do ciclismo do Brasil vai estar aqui em Patos de Minas nesses dias. Muito bem, está feito o convite aí. Isso sem contar o seguinte, que eu já fiz um desafio aqui para o Amarildo. Sim. Nós vamos fazer uma prova à parte, eu e o Amarildo. Lá na volta da lagoa. O Amarildo vai estar lá presente. Velocidade, mas vai ter que treinar, hein? Não, olha para você ver. Ele com aquela barriga dele, eu vou te contar uma coisa. Não anda mais de bicicleta, não. Não anda, é parceiro o tempo todo. Nunca larga do osso o Amarildo. O Amarildo sempre na peleja ali, ele tá junto com nós. Lá atrás, não, mas... Permitindo, eu vou agradecer aos prefeitos, né, que está dando esse apoio, a Prefeitura de Patos de Minas, através do Falcão, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, do Delei, do Ivan Rosa, do Mexicano, e o prefeito Didi também, que abriu as portas lá. A gente, por ser uma prova oficial federada, a gente precisa das autorizações de todos esses órgãos, DENIT, Prefeitura, que for a concessão das rodovias. Então, está tudo legalizado para que essa prova continue sendo um sucesso. Tá muito bem. Agradecer o espaço que você me deu aqui no programa. Não agradecer, não. Muito obrigado. Arruma meu documento lá que você não arrumou até hoje. Vou arrumar. Vou fazer ali agora. Um abraço, viu, Gui? Um abraço para você, Belezinha. Até mais. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Mês de agosto é o mês que a Clínica Odontológica Medic Mais preparou para você realizar o seu tratamento de aparelho. Você sonha em ter um sorriso alinhado? Agende a sua avaliação com os dentistas da Clínica Odontológica Medic Mais e participe da maior campanha de aparelho odontológico. Na Clínica Odontológica Medic Mais, você realiza o seu tratamento com o aparelho fixo, móvel, o aparelho estético de porcelana também. Agende agora a sua avaliação no número que aparece aí na tela e garanta já um sorriso alinhado. Vá para a Clínica Odontológica Medic Mais cuidar do seu sorriso. General Osório, número 6 e Praça Desembargador Frederico 117, é uma quase que de frente para outra no centro da cidade. Nós vamos mostrar agora algumas dicas da minha parceira e cabeleireira Cila Gomes, ela que cuida dos meus cabelos. Estão bonitos aí? Não? Então alguma coisa ou é ela que cuida, hein? E ela vai falar hoje sobre tintura de cabelos masculinos. Eu vou lá cada dia, cada época ela põe meu cabelo de um jeito para ficar diferente. Põe na tela aí, pode rodar. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de tintura de cabelo masculino e seus cuidados. Os cabelos masculinos, eles são lavados diariamente ou às vezes até 2 vezes ao dia. Então, as tintas que foram desenvolvidas no mercado para esse tipo de cabelo, elas penetram na camada superficial do fio. Então, ela não penetra tão profundamente, é como se fosse um tonalizante. Então, é um cabelo que precisa de ser retocado a cada 15 ou 20 dias no máximo, porque se não fizer isso, o que acontece? O pigmento, o cabelo é inteligente, ele vai começando a jogar pigmento puro para o fio, então o cabelo começa a avermelhar.
Então, a gente precisa de tomar este cuidado quando for pintar o cabelo, pensar que teremos que fazer os retoques a cada 15 ou 20 dias no máximo. Eu vou falar um pouquinho para vocês de uma técnica que a gente usa aqui no salão. A gente não pinta cabelo masculino, a gente faz a gente fala mecha. Você pode fazer de touca em casa, mas a gente faz aqui no salão de pente, para ficar um efeito mais natural, porque fica um pouco de cabelo branco mesclado aos cabelos da cor, que é a cor natural do cabelo, 6, na altura do castanho claro, do castanho médio, do castanho escuro no máximo, para dar leveza, para dar naturalidade para os cabelos masculinos. Eu recomendo também um shampoo apropriado para cabelos tintos. E se o cabelo começar a dar uma amareladinha fora da época de fazer o retoque, você pode usar o shampoo cinza, aquele shampoozinho roxo ou uma máscara roxa, bem pouquinho mesmo, só para dar uma quebradinha naquele amarelo do cabelo. Pra gente dar uma colada aí, mas vamos colar agora para você. Vamos falar da Minaciclo Benefícios. Põe na tela aí, pode rodar. Já faz dias que a minha cabeça está doendo. Preciso ir ao médico. Vou ligar agora mesmo na Minaciclo. Minaciclo, Letícia, em que posso ajudar? Oi, tudo bem? Eu gostaria de agendar uma consulta com o neurologista, pois já faz alguns dias e eu tô com muita enxaqueca. Certo. A senhora tem preferência de profissional? Qual horário fica melhor? Qualquer dia, na parte da tarde. Ok, vou realizar o agendamento e te dou o retorno. Pode me aguardar, por favor. Certinho. Obrigada. Dona Nilza, consegui agendar a consulta da senhora para amanhã às 2 horas. Esse horário fica bom para a senhora? Tá, perfeito esse horário. Combinado então. Vou deixar a guia pronta. Afinal, é a guia que garante o desconto especial que só a Minaciclo oferece. Obrigada e até mais. Olá pessoal, mesmo durante a pandemia não podemos deixar de fazer acompanhamento periódico de nossa saúde. E eu, como sou cliente Minaciclo, conto com a facilidade de ter uma equipe pronta para me atender e me ajudar a encontrar os melhores profissionais. E com aquele precinho especial que só a Minaciclo tem. Entre em contato agora mesmo com a equipe da Minaciclo e cuide da sua saúde, afinal é o bem mais valioso que você tem. A Polícia Civil de Carmo do Paranaíba concluiu o inquérito e indiciou 3 pessoas por peculato, entre elas servidores do município. No início eram 4 envolvidos no esquema, mas um morreu durante as investigações. Eram investigadas condutas ilícitas e desvio de patrimônio público da Secretaria Municipal de Obras em 2018. Segundo a polícia, 10 toneladas de areia de propriedade do Executivo Municipal foram desviadas para a execução de obras particulares. A pena para o crime de peculato varia de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Infelizmente, você não vê ninguém preso por causa disso, né? Parece que roubar dos cofres públicos não tem tanto problema assim, né?
Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paracatu, da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público no Zona Oeste de Minas Gerais, propôs 23 ações civis públicas por ato de improbidade administrativa contra 2 vereadores, 14 ex-vereadores, uma advogada, 3 ex-assessores parlamentares, uma servidora da Câmara Municipal e diversos empresários de Paracatu. Parte de um esquema de corrupção teria sido descoberta a partir da Operação Templo de Ceres, deflagrada em 2016 na cidade de Paracatu, com o objetivo de apurar o fornecimento de notas fiscais fraudulentas para recebimento indevido de verba de gabinete. O prejuízo seria de 3,5 milhões de reais. O Ministério Público pediu a condenação deles por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Isso acontece demais, né? Ele vai lá na empresa e fala, estou precisando de uma nota fiscal aí e tal. Acaba conseguindo, vai lá e recebe o din-din. O Cicobi Credipatos, primeira cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, atingiu a histórica marca de R$1 bilhão em ativos. Mole não. Parabéns, Cooperado Credipatos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. O Cicobi Credipatos há 33 anos promovendo justiça financeira e prosperidade. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Representante da Saúde e prefeito de Patos de Minas se reuniram ontem com autoridades em Belo Horizonte para discutirem a ampliação do Hospital Regional. Põe aí na tela, pode rodar. A secretária de Saúde de Patos de Minas ainda não pôde afirmar como será a ampliação. Sabe-se que 30 dias é o prazo para a conclusão de como será a ampliação. Nós temos reuniões prévias, marcadas para daqui 30 dias, porque dividimos algumas atividades durante a reunião, algumas questões que cada área teria que avaliar para ver a viabilidade do projeto que nós vamos levar, e daqui 30 dias nós vamos sentar de novo para já definir realmente o que será os próximos passos e como será feito. E surgiu algumas propostas, lá durante a reunião, nós levamos umas 2, 3 propostas, por isso que ficou de avaliar aí nesses 30 dias o que seria mais pertinente para fazer, mas independente das ações que cada um ficou de avaliar agora, para a gente decidir realmente dia 30, a intenção é realmente o final, independente da mexida, é esse aumento de leitos de UTI, de leitos clínicos ou cirúrgicos dentro do hospital. A tendência é que fique lá com 20 leitos de UTI adulto e aumente pelo menos mais 29 leitos clínicos, a intenção da proposta que nós levamos. Muito bem, tomara que dê certo essas coisas, essas reivindicações aí, tomara que tenha realmente mais investimento no Hospital Regional, que ele não passe, não seja investimentos para aumentar o hospital, para equipar o hospital e depois passar para a iniciativa privada, Depois privatizar. Tomara que não seja isso. Mas tomara que tenha realmente investimentos no Hospital Regional. Se tem um hospital que precisa de investimento, que carece e que merece investimentos, é esse hospital aqui. Quero mais vida? Então você precisa conhecer os lançamentos da Copatos. Tem o iogurte natural, ideal para uma alimentação saudável, além de versátil para as receitas e combinações incríveis. E os irresistíveis iogurtes bicamada, nos sabores morango e frutas vermelhas. Você se delicia com o melhor sabor da fruta e a qualidade que só a Copatos pode lhe oferecer. Procure no comércio mais próximo hoje mesmo e aproveite. Copatos, sempre presente. Após a divulgação de um caso da variante Delta, está sendo investigado na cidade, aqui em Patos, onde a vítima, um bebê de 9 meses, morreu, mas 2 casos passam por essa investigação. Mostra aí na tela. Na última semana, a epidemiologia de Patos de Minas afirmou que um caso da variante Delta, originário na Índia, é tratado como suspeita no município. A investigação parte após um bebê de 9 meses de idade ser internado em um hospital particular e que morreu no sábado em decorrência da doença. Por exemplo, viajantes, Se tem um caso suspeito de viajante
ou veio do exterior, que já tem muitos países com a variante Delta bem disseminada, nós estamos fazendo rastreamento então para que ou seja detectado ou não essa variante, né, nessa pessoa que estava com a suspeita. Após isso, mais possíveis casos para investigação da variante foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Patos de Minas. Nós mandamos de algumas pessoas antes da criança também para a FUNED material genético, porque estava com alguns sintomas atípicos, dor em articulação, algumas coisas que nos chamou a atenção. Foi mandado para a FUNED e agora da criança também. Ainda não, a FUNED demora um pouquinho a nos responder, depende da quantidade de demanda que está lá, mas nós estamos cobrando todo dia. Nós mandamos material genético específico para a variante Delta, eram de 2 pessoas antes do bebê e agora do bebezinho. Sempre que a gente tem suspeita de alguns sintomas que não são os habituais, a gente colhe material genético e envia para a FUNED. Por enquanto, nenhuma surpresa, né? Nascida terça-feira. E o governo de Minas confirmou transmissão comunitária da variante Delta no estado. Apesar da preocupação pela pressão no sistema hospitalar com a disseminação da cepa, o estado reforça a diminuição de casos e mortes além do avanço da vacinação. Isso aí nós estamos notando, né? Agora, a previsão dos especialistas é uma previsão negra. Não é uma previsão tão otimista e a gente se calcar nessa informação do Estado aqui para ficar tudo tranquilo. Põe na tela. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais um caso da variante Delta do coronavírus no estado. Agora são 12 e 8 suspeitos. Há também investigação do bebê de 9 meses que morreu vítima da Covid-19 em Patos de Minas, que pode ter sido infectado pela cepa indiana. A variante Delta circula pouco no estado, obviamente circula mais, e já temos então circulação comunitária. Casos da variante Delta, considerada tão transmissível quanto a catapora e o ebola, foram confirmados em Belo Horizonte, com 3. Divino e Unai têm 2 identificados, e Carangola, Itabirito, Juiz de Fora, Montes Claros e Virginópolis têm 1 confirmado até agora em cada cidade. O secretário de Saúde diz que o estado ampliou testes genômicos, principalmente nas cidades próximas ao Distrito Federal e Rio de Janeiro. A gente já está fazendo 200 estudos genômicos por semana. Por amostragem, e apenas 0,4% deles hoje são 12 casos confirmados e 8 casos prováveis, ou seja, vamos considerar que nós temos 20 casos aí, possivelmente como Delta, 12 já confirmados e 8 ainda terminando o estudo. Apesar da preocupação com a transmissão comunitária da Delta, os indicadores do coronavírus no estado têm melhorado. Neste momento, casos caindo, pacientes internados caindo, pacientes novos aguardando leito caindo e, obviamente, os óbitos também continuarão a cair nas próximas semanas. Além disso, há também uma decisão do Ministério da Saúde que seja diminuído o intervalo do reforço da Pfizer assim que toda a população adulta receber a primeira dose contra a Covid. O número de D1, a partir de setembro, vai ser de primeiras doses aplicadas, será basicamente os adolescentes. Toda a Pfizer que chegar a partir daí, parte vai ser a primeira dose e a outra parte vai ser de segunda dose. A gente não tem mais um público grande para aplicar a primeira dose. Em alguns municípios, a aplicação de primeira dose na população acima de 18 anos já terminou. 18 municípios já oficialmente terminaram a vacinação de todos os seus adultos e há uma expectativa até o final do ano de boa parte do estado já ter terminado toda a vacinação dos mineiros adultos e no começo do mês que vem, de setembro, todos os municípios, ou praticamente todos, já ter vencido essa etapa para que a gente consiga então iniciar a vacinação dos adolescentes com comorbidades e depois dos adolescentes sem comorbidades. A turma do primeiro ano da Escola Estadual Monsenhor Fleury teve a aula presencial suspensa depois de uma professora ter testado positivo para a Covid-19. Em São Gotardo também houve registro
de casos de coronavírus em 2 escolas que também interromperam as aulas nas turmas. Olha, é preciso ter um protocolo para isso, né? Não, simplesmente suspende a aula. Porque que ia aparecer casos de contaminação nas escolas, isso estava na Bíblia, né? Se o vírus transmite por aglomeração, você junta todo mundo, vai ter um caso aqui, outro ali. E nós estamos tendo poucos ainda, né? Estamos até abaixo da média da contaminação geral, isso nas escolas que voltaram no Brasil. Então é preciso ter um esquema para verificar isso, testagem nesse pessoal, para saber, para examinar, quando aparecer um caso no núcleo desse aí. Não é simplesmente suspender, vai todo mundo para casa e espera lá, né? O governo de Minas Gerais não para de receber vacinas do Ministério de Saúde, entretanto, não estava entregando aos municípios na mesma velocidade. Tanto que cidades como Vazante tiveram que interromper a vacinação à espera do Estado. O jornalismo da NTV questionou o secretário de Saúde de Minas Gerais sobre a demora e Fábio Baquerete justificou que houve mudanças na logística e isso não vai mais acontecer. Põe na tela. Pergunta da jornalista enviada por e-mail Ludmila Bahia, da NTV Nossa FM e Patos Já. Por que tem demorado dias até semana entre a entrega de vacinas do Ministério da Saúde ao governo de Minas até a entrega aos municípios? Obrigado, Ludmila, pela pergunta. Houve uma demora de parte das vacinas do governo federal que demoraram a ser enviadas para os estados. E semana passada a gente teve que se adaptar a uma nova realidade. Então a gente tinha cerca de 2 remessas semanais e a partir da semana passada nós criamos uma nova rotina. Houve um acúmulo de vacinas de quarta com a de sexta-feira, que ficaram para segunda-feira, mas a partir de agora nos organizamos com a regional, que nós temos que fazer todo um planejamento em relação à segurança da vacina. Qual que é a nossa preocupação? O final de semana em especial são os dias que tem maior número de riscos de perdas de vacina, perda física, ou refrigerador que estraga, ou no recebimento do final de semana, onde a gente não tem um fluxo de vacinação constante. Então o Estado se organizou, então nessa semana, a partir dessa semana, segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta iremos distribuir vacinas de acordo com a entrega do governo federal. Então, segunda e terça vai uma parte, quarta e quinta outra, sexta e sábado outra parte, para que todos os dias da semana, praticamente, vacinas sejam entregues aos municípios. Então é uma nova realidade, está sendo mais dividida as entregas. Não respondeu, né? E aí é o seguinte, não justifica também, né? Porque nós estamos mudando a logística. Ô, cara pálida, muda primeiro, faz a transição de um esquema para o outro, sem prejudicar o fornecimento da vacina. Isso é munição nessa guerra contra o coronavírus. Não pode faltar no front. Vamos lá para falar com a dona Yandra aqui, para a gente passar a régua nas informações desta quarta-feira. Dona Yandra, vamos falar do painel do coronavírus aí, vamos lá. Pois é, Gui, mas antes a gente volta a destacar aqui 3 casos suspeitos da variante Delta aqui em Patos de Minas. Continuamos com a informação de que tem 2 médicos em um hospital particular aqui do município internados em situação grave e a gente fica aguardando o resultado. A expectativa da vigilância epidemiológica é que o resultado do bebê que teve material coletado e enviado para Belo Horizonte, ele foi confirmado que estava com Covid-19, mas ainda aguardava o resultado aí se era de alguma variante, como a Delta, e a expectativa é que esse resultado fique pronto entre hoje e sexta-feira, a gente também aguarda aqui. Painel coronavírus, para a gente acompanhar, aqui não teve grandes mudanças, somente em relação aos leitos, mas passamos aí de 17 mil casos confirmados. Estávamos em 16.900 e tanta confirmações aqui no município, no início do programa, agora 17.050 casos confirmados na cidade. Vamos acompanhar a taxa de ocupação, mudou um pouco, não atingiu números preocupantes, como a gente tinha visto antes, mas ainda
teve uma ligeira subida aí de 46,67% de ocupação de leitos clínicos e 40,82% de ocupação de leitos de UTI. E aí, Gui, para encerrar aqui o programa hoje, volta aqui pra gente, Adriana, tem um abraço, o pessoal tá mandando para você, pedindo para você mandar um abraço pro Jonathan, a Letícia que tá mandando esse abraço para ele, e hoje ele faz aniversário, Gui. Muito bem, Jonathan, um abraço para você. Ontem eu também te mandei um abraço aí, nós esquecemos dele hoje. Mandou? Para um garoto que eu encontrei ontem, na padaria, aqui, então. Inclusive, mas eu vou mandar amanhã. Só me lembra o nome dele aí, porque eles vão mandar. É muita gente. Aí tem até a tia Teca dele, que está lá em São Paulo. São Paulo. Né? E a gente vai mandar um abraço. Como é que ele chama, o garotinho? Pierre, do bairro Abnera Afonso Queiroz. Isso, o Pierre. Amanhã tem abraço para você aqui, viu? Pode ficar tranquilo aí, vamos mandar abraço para todo mundo. Tá certo, dona Ana? Certinho. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, mas amanhã, meio-dia, estarei aqui esperando você. Um abraço, até lá, tchau. Até a próxima, Gui.